Vamos dar início com a correção da atividade do livro de História na página 47. Questão 5. Como ocorreu a formação das primeiras cidades? Resposta. O aumento populacional dos primeiros núcleos levou à especialização do trabalho e as pessoas puderam se dedicar às atividades fora do campo. O comércio cresceu e os novos espaços foram construídos para abrigar as atividades comerciais e artesanais, dando origem às cidades. Questão 6. Por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva? Explique. Resposta. O desenvolvimento de técnicas da agricultura fez com que a oferta de alimentos crescesse e a população aumentasse. Desse modo, nem todas as pessoas precisavam trabalhar no campo e algumas puderam se dedicar a outras atividades. Questão 7. Observe a imagem abaixo e responda às questões. Como vocês podem observar no livro de vocês, existem duas imagens, certo? A primeira imagem é da ruína do sítio arqueológico de Teotihuacan, onde se vê ao fundo a Pirâmide da Lua. Esse era o centro cerimonial da cidade asteca, que foi construída há cerca de 2.100 anos. E na segunda imagem, como vocês podem observar, é das ruínas do Templo Branco, no sítio arqueológico de Uruk. Essa foi a maior cidade sumérica há 5.000 anos, servindo de modelo para as outras cidades da Mesopotâmia. A perguntinha da sétima questão é: que semelhanças você observa entre as duas imagens e diferenças? Resposta. Nos vestígios das duas imagens, das duas cidades, observam-se templos religiosos. As fotografias são de lugares muito distantes entre si: Uruk, no Iraque, e Teotihuacan, no México. Galerinha, vamos estudar agora a expansão das cidades e a organização social, na página 48 do livro de História. Bom, há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram seus domínios e transformaram em grandes impérios, como o Império Egípcio e o Babilônico. Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração de cada cidade era excedida por um sacerdote, que governava o próprio templo. À medida que as tarefas administrativas ficaram mais complexas, o templo passaram a ser centro administrativo do governo, exercido por um rei. A expansão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do território e da vida em sociedade. Com a oferta maior de produtos, o comércio entre os povos cresceu. Por isso foram criados órgãos administrativos e jurídicos. Essa organização gerou novas profissões, pois era necessário defender o território, gerar o número de habitantes, calcular e cobrar impostos, construir prédios, casas e diques, cultivar a terra, comercializar, aplicar as leis e etc. Havia muitas profissões essenciais à vida em sociedade, como agricultores, artesãos, tesoureiros, tecelões, pintores, pedreiros, criadores de animais, soldados, músicos e muitos outros. Como vocês podem ver aí ao lado, tem uma figura. Essa figura é de um espelho, e ela tem cerca de 3.000 anos e foi encontrada em Lahun, uma cidade planejada em que residiam sacerdotes e artesãos, na região de Fayum, no Egito. Bom, galerinha, agora a gente vai saber um pouco sobre a invenção da escrita, certo? O registro das informações se tornou cada vez mais necessário. A arrecadação de impostos gerava muitos dados, pois controlava-se quem havia feito pagamento, quais eram as isenções e quem estava em dívida. Para facilitar esse trabalho, os sumérios inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de território e fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era muito valorizado, e os escribas eram as pessoas responsáveis por ela.
Como vocês podem ver aí, aqui tem um exemplozinho nessa imagem das escritas daquela época. Isso é uma placa de argila com a inscrição mesopotâmicas, de cerca de 5.000 anos. Então, chegamos ao fim da nossa leitura. Agora eu quero que vocês façam a atividade da página 49, certo? As questões 8 e 9, A, B e C, tá ok? Desde já, desejo um bom dia a todos. Fiquem com Deus.